A história da Páscoa começa com o povo de Israel vivendo como escravos no Egito. Durante muitos anos, os israelitas sofreram sob o comando do faraó, que os forçou a trabalhar duramente, construindo as cidades do Egito. Eles clamavam por liberdade, mas não havia ninguém para ouvi-los. Foi então que Deus ouviu o clamor do seu povo e decidiu agir. Deus levantou Moisés, um homem que desde o nascimento foi salvo de uma morte certa e criado na casa do faraó. Moisés, agora adulto, retornou ao Egito com uma missão divina: libertar os israelitas da escravidão. Ele foi até o faraó e pediu em nome de Deus que o povo de Israel fosse libertado. Porém, o faraó se recusou a obedecer. Deus então enviou uma série de pragas para persuadir o faraó a liberar os israelitas. As pragas foram terríveis e devastadoras, desde a água do Nilo se transformando em sangue, até rãs, piolhos e moscas invadindo a terra. Cada praga era uma demonstração do poder de Deus, mas o faraó ainda endurecia seu coração e se recusava a liberar o povo de Israel. Porém, Deus havia reservado a última e mais terrível praga para fazer o faraó finalmente ceder. Ele anunciou que naquela noite a morte passaria pela terra do Egito e mataria todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Mas Deus deu uma instrução especial para o seu povo, para que eles não fossem afetados pela praga. Deus disse a Moisés que cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar as portas de suas casas com o sangue do cordeiro. Quando a morte passasse pelo Egito, ela veria o sangue nas portas e passaria por cima daquela casa, poupando os primogênitos dos israelitas. Esse evento ficou conhecido como a Páscoa, uma palavra que significa passar por cima ou passar adiante, referindo-se à maneira como a morte passou por cima das casas dos israelitas. Naquela noite, as famílias israelitas sacrificaram os cordeiros e marcaram suas portas com o sangue, conforme Deus havia instruído. Quando a meia-noite chegou, o anjo da morte passou pelo Egito, levando a vida dos primogênitos dos egípcios, desde o filho do faraó até o filho do prisioneiro na masmorra. Porém, onde o sangue estava marcado nas portas dos israelitas, a morte passou por cima e eles foram poupados. Essa última praga foi a gota d'água para o faraó. Ele finalmente chamou Moisés e Arão e os mandou embora, permitindo que o povo de Israel saísse do Egito. A libertação foi imediata e milagrosa. O povo israelita saiu apressadamente, levando seus pertences e o pão sem fermento, como Deus havia ordenado. Eles não tinham tempo para esperar o fermento crescer. Por isso, comeriam pães ázimos, sem fermento, durante sua jornada. O faraó, porém, logo se arrependeu de ter deixado o povo ir e mandou seu exército atrás deles. Quando os israelitas chegaram ao Mar Vermelho, estavam cercados, sem escapatória. Mas, novamente, Deus interveio. Ele ordenou que Moisés levantasse seu cajado sobre as águas, e o mar se abriu, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Quando o exército do faraó os seguiu, as águas voltaram, destruindo todo o exército egípcio. Este evento marcou o início de um novo capítulo na história do povo de Israel, como uma nação livre e redimida por Deus. O povo de Israel foi liberto da escravidão e a Páscoa passou a ser celebrada todos os anos, como uma recordação da grande libertação que Deus realizou. Deus ordenou que a Páscoa fosse comemorada por todas as gerações, com o sacrifício de cordeiros e a refeição do pão sem fermento, para lembrar ao povo de Israel da libertação do Egito. Cada ano, ao celebrar a Páscoa, o povo se lembrava do sangue do cordeiro que os havia protegido e do poder de Deus para libertá-los. O significado da Páscoa para os cristãos. Para os cristãos, a Páscoa ganha um novo significado. Séculos depois, o próprio Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, seria sacrificado para libertar a humanidade do pecado. No Novo Testamento, vemos que, durante a última ceia, Jesus institui o que se conhece como a Santa Ceia, que é uma lembrança de sua morte e sacrifício na cruz. Ele é o Cordeiro Pascal, cujo sangue derramado na cruz protege aqueles que creem nele e os liberta do pecado, da morte eterna. A Páscoa cristã é celebrada com a ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa,
simbolizando a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna para todos os que seguem a Cristo.